Fala pessoal, tudo bem? É isso aí, passando aqui novamente para disponibilizar um material sobre fluxogramas, tá? Especificamente são técnicas e simbologias que nós vamos conversar aqui hoje. Esse material eu atuo no dia a dia com a minha equipe, né? Em forma de treinamento, reciclagem, sempre aperfeiçoando a equipe. Também aplico na universidade, né? Para os estudantes, profissional que busca um conhecimento maior sobre mapeamento de processos, fluxograma. Preparei um material bacana aqui para apresentar para vocês e contar um pouquinho mais no detalhe como funciona no dia a dia essas questões de mapeamento. Esse material também é de muita utilidade para exatamente profissionais que atuam com governança, GRC, para formalizar os seus processos, né? Especificamente na primeira linha, né? Antiga 3 linhas de defesa, né? As 3 linhas agora, a primeira linha é exatamente fazer com que o gestor formalize o processo do departamento dele, da área. Tá? Então, vamos ao material. Tá? Eu peço que vocês acessem o nosso canal, ajude a compartilhar o material, envie para os amigos. Tá? Vamos fazer o canal crescer aí com bons materiais. Tá? Então, vamos ao material? Então, pessoal, como eu disse, né, fluxograma. Esse é um material muito, muito interessante para mapeamento de processos. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, né? Sobre conceitos, modelos de notação, simbologia, técnicas e exemplos, né? Alguns exemplos práticos que eu separei aqui para vocês. Aqui de antemão, né? Assim, como mapear processos, né, pessoal? Assim, existem algumas formas. É importante, né, até dizer assim, não esquecer das conexões, né? O processo ele tem que estar interligado ao outro, né? Então, ele tem que ter entrada, processamento e saída, tem que ser um canal de comunicação. Essa é a ideia, tá? E o que é um fluxograma? Né? Nada mais é do que um flow, né, de fluxo. E o chart de gráfico, né? Carta de fluxo do processo, gráfico de sequência, gráfico de processamento, diversas definições aí, né? Fluxo é o ato ou modo de fluir. Tá? Um fluxo vale mais do que 1000 procedimentos, né, pessoal? Isso é muito bacana. Então, a ideia central do fluxo é o quê? Ele tem que ter uma entrada, né, seus fornecedores e a informação, ele tem que ter um processamento e uma saída. Tem que se atentar a pontos críticos também, né? Entender como que você pode desenhar uma situação atual, né, um as-is, e depois você pode projetar um to be. Tá? É importante dizer que assim, o fluxo é um conjunto de símbolos e você tem algumas representações gráficas. Aqui na tela tem alguns exemplos já, né, de evento, de processo, de decisão. É importante dizer que essa nomenclatura ela é mundialmente conhecida né, pela ANSI, né? Aqui no Brasil é conhecida como ABNT. Tá? Essa tradução veio para nós como ABNT, e é uma forma de fazer com que todos os profissionais que atuam no dia a dia com desenho de processos, eles conheçam a simbologia, aplique o mesmo tipo de simbologia. Tá? Já entrando no tema aqui, né? Aqui nós temos alguns exemplos de simbologia. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Em forma de link lá no nosso site. Depois acesse o nosso site, o nosso canal da Academia do Auditor. Vai ter um link lá com esse material aqui em forma de e-book e o link de algumas metodologias. Mas é só para a gente conhecer alguns símbolos aqui, né? Os mais conhecidos, né? O documento, o processamento, aqui a decisão, né? Todo fluxo ele tem uma decisão. Você tem aqui o fluxo do processo, né, os elos de ligação, as setas, os conectores. Quando você conecta um fluxo no outro, dentro do fluxo, para não cruzar as setas, você usa esses conectores. Conectores de páginas, né? Então, imagine que você tem um fluxo da área de contas a pagar, compras, marketing, qualquer processo. Na página do fluxo, você consegue linkar um fluxo com o outro pelos conectores, por hiperlinks, tá? Você também tem conectores de páginas diferentes, teleprocessamento, chamadas de atenção dentro do fluxo, e tem algumas regrinhas básicas. Então, todo fluxo tem que ter uma entrada e uma saída, né? Ele tem que ter uma continuidade da informação. E aqui você tem alguns fluxos, alguns símbolos clássicos aqui, né? Para documento, para processo, para conexão. E os conectores aqui que você liga uma atividade na outra.
E todo fluxo também ele tem que ter um término, tem que ter o evento do final lá, né? Se não for final, ele vai ligar com outro processo ou um outro macroprocesso, tá? Até um fluxo de uma destruição de documento, eliminação do documento, tem um processo. A terceira regra aqui é o conjunto de documentos. Então, assim, tem que ter uma representação por simbologia, pela quantidade de documentos você vai orientando, né? O tipo de documento. Tá? Aí o 4 aqui, você tem o número do documento e o número de vias. Então, lá, solicitação de contratação de pessoal, SCP. Então, você tem lá 3 documentos que fazem parte desse processo. Tá? Aqui você tem a forma prática da representação da simbologia. Então, ali o SAS, por exemplo, você tem 1 e 2, são 2 documentos, verifica a data da solicitação. Então, vejam que cada seta vai ligando e ela tem o sim e o não e ela tem as conexões. Tá? Até o momento que você tem ali o triângulo, né, você tem aqui uma simbologia de arquivo. Então, é a forma que você representa para que qualquer profissional, né, qualquer pessoa que olhe, tanto o fluxo aqui de adiantamento quanto de manutenção de equipamentos, fica claro, né, uma visão gráfica clara, rápida, para você perceber como que circula as informações. Aqui, mais alguns símbolos, né, para facilitar a comunicação. Por exemplo, tarefa humana, tarefa manual, quando tem no processo uma tarefa manual, né, você tem automática e manual, tarefa de mensagem, tarefa de serviço, algum script para quem trabalha com o sistema, né, dados, tarefa de uma regra de negócio também para os profissionais da área de sistemas. Mais alguns símbolos aqui, né, uma atividade atômica, um subprocesso repetitivo. Então, entenda que sempre tem uma conexão ligando um processo no outro, né? Então, símbolos de tarefas especificamente. Aqui mais alguns símbolos, esses aqui, pessoal, especificamente de eventos, né? Então, todo o processo, ele inicia por um evento, né? Um evento, vai acontecer alguma coisa, você tem um evento, né? Indica o processo que tem a representação por elementos de círculos, né? E cada elemento, observe, né? Você tem elemento vazio, né? Você tem elemento de mensagem, uma condicional já no início, um tempo, né? Um sinal, uma múltipla tarefa e um conector. Então, para cada um, você tem uma particularidade, uma conexão direcionada. Mas é muito importante você começar a analisar esses itens. De uma visão prática, assim, imagina que você vai iniciar um processo de registro de um pagamento, uma criação de um pagamento. Você vai ter alguns eventos originados de outras áreas. Então, entenda que se for da área fiscal, vai ter uma guia para pagamento. Se for da área de compras, vai vir uma nota fiscal de uma compra que foi feita pela área. Da área de marketing, vai vir um boleto lá para pagamento de uma compra também. Da logística, vai ter o processo lá da nota fiscal, uma nota, um boleto. Então, as origens das despesas, né, são eventos que são gerados pelas áreas. Então, tem que ter muita atenção a esses eventos, né, e para os diversos processos. Aqui são eventos intermediários, como eu disse, né, de captura, de acionamento, por tempo, erro, cancelamento, conector, de sinal, de término, evento, de múltiplo. Então, tem sempre que ter uma captura e um acionamento. Para quem está visualizando, entenda a questão do fluxograma, né? Mais alguns exemplos aqui, aplicado na prática, de um evento de tempo, né? Então, você liga A com B e tem que ter um tempo aqui de 30 minutos para aquela atividade acontecer na prática, na realidade, né? Você vai ter uma questão de erro aqui à sua direita, que você tem o ponto B, que vai ligar no C e no N, mas ele tem uma questão de erro aqui para você ficar atento onde exatamente está acontecendo os erros do processo. Aqui na tela, pessoal, só alguns exemplos de simbologia, né? Tá aqui mais shapes, né? Os favoritos. Por quê? Nós, da auditoria e consultoria, eu especificamente eu uso no meu dia a dia essa simbologia. E todo o pessoal que trabalha comigo, né, a minha equipe, e os alunos também, oriento para que siga mais ou menos essa lógica, para ter uma nomenclatura comum, né? Formulários, aqui você tem um exemplo aqui de controle existente no processo, você insere os riscos também, as referências de notas explicativas, os mais comuns aqui, né? Processo, subprocesso e atividade,
o evento de início, o evento de fim, as terminações. Então, são várias atividades aqui. E esse shape aqui, pessoal, esse mais shapes favoritos aqui, eu vou disponibilizar um link para vocês terem um modelinho e vocês conseguem fazer a importação para o Visio, tá? Para não ficar criando a simbologia todo o projeto que vocês vão executar. Então, aqui, quando vocês, para quem tem a ferramenta Visio, né, você acessa lá e vai subir esse favorito, esse shape que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para ficar mais fácil no dia a dia e você ganhar tempo. Tá? É importante dizer, assim, você tem a simbologia, mas é bom saber, de uma visão geral assim, o que são modelos de notações. Basicamente, são formas de realizar ou efetuar um mapeamento de processo com utilização de simbologias de fluxogramas. Tá? Você tem a primeira aqui, é muito conhecida, que é a BPMN, né? E é um padrão muito utilizado pelos profissionais. Também, segunda linha aqui, né, no passo 2 aqui, o fluxograma. Eu particularmente uso muito o fluxograma no Visio, né, ferramenta da Microsoft. Como eu disse, ele tem aprovação e é conhecido aqui no Brasil pela ISO, né? Você tem também o EPC, tem alguns profissionais que utilizam no ARES, né, que é uma ferramenta de auditoria. Tem o ML, que é utilizado com técnica que consiste em gerenciamento de processos, tá? Que ele consegue fazer a descrição de sistema de informação, mais o pessoal de TI que utiliza. Eu também utilizo o IDEF, tá? É uma metodologia internacional, ela foi criada lá nos Estados Unidos. Especificamente sobre o IDEF, também vou disponibilizar o IDEF 0 e 3 para quem tiver um pouco mais de curiosidade e fazer a leitura desse material, é muito bacana. Você consegue criar identidade para cada caixinha, para cada processo. E o Value Stream Mapping não é muito conhecido no Brasil, já visualizei. Não conheço muitos profissionais que trabalham, são poucos os profissionais. Além disso, você tem o fluxo por raias, cadeia de valor, Loven e o CIPOC também, que é muito utilizado pelo pessoal de engenharia. Tá? Então, tem essa utilização muito forte pelo pessoal de engenharia de produção, especificamente. Tá? Aqui alguns exemplos gráficos do que é o cada um, né? O workflow, o DEF, fluxograma, BPMN, a forma de desenho. Né? Então, você vai ter profissionais que gostam de fazer fluxo no Visagir, por exemplo, na vertical. Eu, particularmente, gosto de trabalhar na horizontal, a exemplo do BPMN Workflow aqui, que você visualiza os processos aqui na sua lateral por raias, né? E aqui vai o fluxo, você vai ordenando por atividades e funções, tá? São algumas técnicas que são utilizadas. Como eu disse, né, você tem o IDEF, que orienta essa técnica de dar identidade para o fluxo, dar uma lógica para o fluxo. Nesse link, que eu vou disponibilizar no material em PDF para vocês no nosso site, no YouTube, na nossa página, você vai conseguir ter acesso e conhecer um pouquinho mais. Essa página é muito, muito engraçada porque há exatos 20 anos atrás, quando eu iniciei na auditoria, eu recebi essa régua, né? Eu tenho duas. Recebi essa régua e lá atrás nós fazíamos os fluxogramas na régua e numa lapiseira de auditor duas pontas. Então era feito nos 7 colunas e 14 colunas, para os auditores que conhecem, né? Eram os formulários lá, os documentos, você fazia o desenho manualmente. Tá? Hoje em dia, claro, você trabalha tanto no Visio, mas você já tem ferramentas automáticas, já, sistemas que já tem banco de dados para ter mais segurança dessa informação e ser um IT Depender, ele é um semi-automático, vamos dizer assim, né? Então já tem uma certa automatização. Aqui, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Então você vai ter lá o Visio, Flowchart, Process Chart, o próprio Excel, BPMS, ferramentas para gestão de processo e desenho de fluxos, né? O Visage, o Savion, o Ares, o Visio Case. Eu deixei até um exemplo do Visio Case aqui, que eu trabalhei em bancos, né? Então você tem uma nomenclatura lá para risco operacional, especificamente lá para Basileia, de desenho de processos que você tem que dar identidade às caixinhas, aos fluxos. Tá? Mas aqui para quem conhecer um pouco mais das técnicas de desenho. Esse especificamente é um desenho do IDEF 0 e 3, onde você tem a numeração aqui, por exemplo, 22.1, 15.1, 25.1, essa é a identidade do fluxo.
Então, ela vai seguir essa numeração por todo o desenho do fluxo, né? Então, toda vez que você procurar o 16.1, vai ser o desenvolvimento aqui de um novo processo, tá? Então, isso é uma metodologia internacional que, nos processos de reengenharia, é muito importante você intitular e colocar essa identidade. Tá? Aqui um pouquinho para quem tiver curiosidade, né? Então o próprio Visual Case, se vocês consultarem, tem uma empresa que criou esses bancos de dados, né? Então foi criado um sistema com banco de dados, onde você utiliza o próprio Visio para fazer o desenho e ter uma informação já em formulários. Então imagine que você tem aqui a sua caixinha do macroprocesso, aqui o processo pai, né, que é chamado. Você clica aqui na caixinha, ela abre esse formulário e você vai descrever WMS, AWS, a identidade dele. Se você vai colocar lá qualquer tipo de atividade, né, uma atividade operacional, uma atividade de controle, ela é uma execução, ela é uma aprovação, monitoramento, aquelas atividades do COSO, né? Conciliação, monitoramento, normatização, você vai descrevendo quem são os atores do processo. Então, você vai ter os profissionais, você descreve o processo, localidade, fecha a unidade organizacional, coloca o valor agregado, você já tem o processo mapeado com o desenho estático, mas você tem aqui a ferramenta também já com a base de dados, com o relatório no final. Essa é uma forma mais automatizada. Então, você tem outros sistemas também que permite que você já tenha esse nível de automatização. Especificamente esse é o Visio Case, com menção ao MS Visio, né, no dia a dia. Tá? Também você pode fazer o seguinte, como eu faço, assim, você faz o desenho no Visio, é mais rápido, e depois você importa para a ferramenta e complementa com a sua descrição funcional, né, a sua análise situacional para cada caixinha, para cada processo do fluxo. Tá? Como eu disse, né, ele vai ter o processo pai, o evento, o subprocesso, o macroprocesso. A cabeça aqui, a ideia aqui é gestão de processos, tá, pessoal? Assim, é claro, para você desenhar fluxograma, você tem que ter um bom conceito, conhecimento de gestão de processo. Que num próximo vídeo aula, eu vou fazer especificamente vídeos sobre gestão de processos e gestão por processo. Aí vocês vão entender qual que é a diferença de gestão de processo para gestão por processo. Tá? Fica mais fácil, mas vai ter uma continuidade aí. Esse é um exemplo que eu separei para vocês, aqui da Academia do Auditor, de um fluxo de gestão de estoques. E aí tem aquela capinha, né, com toda a simbologia, para que quem receba saiba interpretar a simbologia dentro do fluxo. Eu gosto sempre de deixar aqui um macroprocesso com o que vai acontecer em todos os processos aqui, né, que tem pela frente. Aqui eu deixei uma capa de um exemplo de armazenagem e acondicionamento de um processo de gestão de estoques, aqui já com uma visão to be, né, muito próximo da realidade, em que você recebe uma informação da sua área de recebimento e qualidade, você tem os seus eventos ali de produto cadastrado e produto novo, e aí sai do recebimento físico fiscal, né, e cai aqui para o meu estoque, o meu xerifado, onde você vai ter ali os formulários, as notas, o semáforo ali representando a atividade de controle, mais eventos, as condições ali, né, do ou faz uma coisa ou faz a outra, reabastece ou vai para o PDR ou vai para a produção, e aí você linka com a produção e desenrola aqui as decisões. Aqui tem material controlado? Né? Tem, não tem, vai para o outro processo. Então, aqui é o desenho do fluxo com a simbologia que eu apresentei anteriormente para vocês na prática. Tá? Deixei algumas bibliografias aqui que eu pesquisei, que eu já li como indicação para vocês, e basicamente, pessoal, assim, aqui é uma ideia central de como acontece, como são os símbolos, né, para fluxogramas, um exemplo aqui de técnicas, sistemas, como acontece na prática, e aí eu deixo o convite para vocês aqui para visitar o nosso site aqui, academiadoauditor.com.br, o nosso YouTube. Especificamente no YouTube você vai ter o vídeo, e no nosso site nós vamos ter cursos, treinamentos lá para vocês, para quem quiser se aperfeiçoar mais, quem quiser conhecer um pouquinho mais. São cursos online, presenciais, que você vai ter um material muito mais amplo para conhecer e saber desenhar na prática um fluxo, conhecer mais sobre a simbologia e se aperfeiçoar nesse tema, tá? Eu vou deixando aqui o meu pedido para você entrar no nosso site, se inscrever, curtir, compartilhar,
E, assim, semanalmente, nós vamos seguindo com os nossos vídeos aqui, trazendo sempre assuntos do interesse de todos aqui, que sirva para gestores das empresas, profissionais das empresas, auditores, consultores, pessoal de compliance, governança, que receba esse material e utilize da melhor forma, tá? Meu nome é Leandro Jesus, sou especialista em GRC, trazendo mais um material para vocês e falando hoje sobre fluxograma e técnicas e simbologias, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.